Hoje completa 5 semanas, é meu quinto vídeo aqui no YouTube e eu decidi fazer um vídeo diferente. Talvez ajude outras pessoas que estão nessa mesma luta. Não é um tema técnico que eu vou apresentar hoje, não tem aula, não tem um roteiro muito fechado, sabe? Eu só queria mesmo conversar, contar um pouco da minha história, porque se você olhar o meu canal, ele não tem audiência. Tem vídeo com 8 visualizações, tem vídeo com 19 visualizações, tem vídeo com 20 visualizações. O que dá mais view são shorts, e mesmo os shorts, eu tenho shorts com 290 visualizações. Mesmo assim, eu continuo postando. E muito disso tem a ver com uma coisa que aconteceu comigo lá no ano passado. Ano passado eu fiquei doente, eu fiz um tratamento para linfoma, e assim, foi um período muito difícil, mesmo antes disso começar. Eu precisei fazer uma cirurgia para fazer a biópsia, antes de começar o tratamento, porque a gente precisa dar nome, né, pro câncer, saber exatamente o que se trata para tratar. E em decorrência dessa cirurgia, eu acabei tendo uma paralisia de corda vocal. Eu perdi a voz. Eu não conseguia mais falar direito, eu não conseguia comer, eu tinha medo de comer e morrer engasgada. Eu não tinha força para fazer para engasgar, né? Desengasgar. Eu engasgava com água, eu engasgava com comida. E em determinado momento eu tive pneumonia, eu tive que ficar internada e descobri que estava com pneumonia porque provavelmente eu esperei água, né, nesse processo. E antes mesmo de começar o tratamento, antes mesmo da quimioterapia, eu já estava nesse estado de muita ansiedade, né, por causa disso. Eu não conseguia fazer o básico, eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, não conseguia comer, e até beber água me dava medo. Foi um dos momentos, aqueles momentos da sua vida que você percebe assim que a vida para. Tudo que antes parecia muito certo, muito direcionado, de repente fica incerto. E quando você passa por uma coisa assim, você começa a se perguntar várias coisas que antes assim nem passavam pela sua cabeça. E são perguntas do tipo: o que é que eu tô fazendo com a minha vida? O que realmente importa? O que eu tô sustentando só porque é seguro? E foi nesse período que eu percebi uma coisa que acho que eu não queria perceber. Eu entendi que eu não queria continuar vivendo da mesma forma que eu tava vivendo. E não porque minha vida fosse ruim, não. Muito pelo contrário. Eu tinha estabilidade, eu tinha segurança, eu tinha conforto. E talvez justamente por isso fosse tão difícil para mim admitir. Mas para mim ficou claro que continuar ali seria uma forma de parar. E não parar por fora, parar por dentro. Era como se eu estivesse escolhendo o caminho mais fácil, sabendo que existia outro para mim, que era muito mais difícil, muito mais incerto, muito mais arriscado, mas era com muito mais verdade, era muito mais eu. E eu percebi que se eu não tentasse, eu ia viver para sempre com uma sensação que eu fui covarde. Mas não um covarde de um jeito dramático, sabe? Um covarde silencioso,
confortável de saber que eu podia ir além e não ir. De saber que tinha algo em mim pedindo uma mudança e eu fingi que eu não estava ouvindo. Foi nessa época também que eu senti muita vontade de falar, talvez por ter perdido a capacidade de falar. Eu tenho entendido a importância da fala, da expressão, a importância de organizar as ideias, sabe? De compartilhar o que eu estava entendendo, de colocar para fora coisas que antes eu nunca tinha colocado. E hoje esse canal é isso, sabe? Eu não tenho audiência nesse momento, aqui que eu falo em março de 2026. Eu não tenho números grandes, eu tenho vídeos com pouquíssimas visualizações. E, sinceramente, tem uma beleza nisso. Porque é assim que começa, parece aquela máxima, né, que muita gente fica dizendo nas redes sociais, assim que começa. Mas é muito verdadeiro isso. Eu tenho, hoje, 80 seguidores no Instagram. E eu consegui boa parte desses seguidores porque a equipe de marketing começou a usar o MetaEdges para promover as minhas publicações, né? Então, promover visualizações e as pessoas que se interessam te seguem, forçando a entrega do algoritmo. Vejo muitas pessoas falando, eu tenho só 10 mil seguidores, eu tenho 80. Eu tenho uma conta de 6 meses e tenho 80 seguidores. As pessoas estão acostumadas com grandes números, né? Porque tem que ter milhões, centenas de milhares de seguidores e curtidas. E ao mesmo tempo que é ruim, assim, ratear tanto nas redes sociais, por tanto tempo, minha conta já tem 6 meses. E talvez eu veja no meu feed só o sucesso, né? Só pessoas que tiveram sucesso. E é sempre, você vai ganhar 1 milhão de seguidores em um mês. Assim, são sempre números muito grandes, mas eu sou grata por esses 80, sabe? E não assim porque eu acho incrível. Não é, absolutamente não é. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero fazer melhor. Mas eu tenho consciência de que o começo é difícil. E é dessa forma para uma maioria que talvez a gente não veja e é silenciosa. Não tem aplauso, não tem validação, não tem ninguém dizendo que tá bom. E mesmo assim, vale a pena. Porque depois que você passa por uma fase difícil na vida, você entende que poder falar já é muita coisa. Poder sentar aqui, ligar a câmera, dizer o que você acredita, isso não é pouca coisa. Eu quase não contei pra ninguém que eu tenho esse canal. Só 2 amigas que sabem. Eu não falei pra família, eu não falei pra colegas, eu não falei realmente pra quase ninguém. E não é por vergonha, é porque eu quis começar quieta. Sem pressão, sem expectativa, sem ter que explicar. Eu fiz isso com o YouTube, eu fiz isso com o Instagram, criei um perfil novo, comecei do zero. Eu fiz questão de começar um perfil do zero. Sou um exemplo de sucesso, não sou. Depois de 6 meses de conta, eu tenho 80 seguidores. E é isso, sem pressão, sem expectativas surreais, sem ter que me explicar, só fazendo e sendo eu, genuinamente eu, colocando aqui o que eu acredito, muitas das minhas misérias, os meus aprendizados derivados das minhas misérias.
talvez muita gente esteja exatamente assim agora, com um canal pequeno, com pouquíssimos seguidores, com vídeos assim que dão trabalho para você fazer, produzir, editar, e ninguém vê. E talvez achando que isso não vale a pena. Mas eu vou te falar uma coisa, vale. Vale porque você tá construindo algo, sabe? Vale porque você tá se tornando alguém que faz, não alguém que só pensa e fica quieto no seu canto. Alguém que quer impactar outras pessoas. Vale porque você tá aprendendo a sustentar o que você realmente acredita sem plateia, sem aplauso. Eu não sei onde esse canal vai chegar. Eu não sei se vai crescer. Eu não sei se vai dar certo um dia. Mas eu tenho certeza que depois de tudo o que eu passei, eu não quero mais viver só no caminho seguro. Eu não quero mais fingir que não existia algo a mais. Então eu tô só fazendo. Pequeno, devagar, sem audiência, sem garantia nenhuma. Mas fazendo. E isso pra mim já é uma vitória. Se você tá começando também, talvez a única coisa que você precisa fazer é continuar. Mesmo sem audiência, mesmo sem retorno, mesmo sem certeza. Só continuar. Porque é assim que as coisas começam. Às vezes, assim que uma nova vida começa também.